noite a todos. A casa agradece a presença. Hoje nossa palestrante, nossa querida Fernanda, da Seara Espírita Caminho, Verdade e Vida, que vai nos presentear com o tema Recordando Alta de Souza. Vamos pedir para a Fernanda fazer a prece inicial, a palestra, e também já aproveita e faz a prece final. Tá bom, Fernanda? Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir? Não? E agora? Ficou melhor? É? Boa noite a todos. Agradeço a presença, a oportunidade que essa casa nos oferece de trabalho e estudo, né? Então elevamos o pensamento a Jesus para que neste momento Ele possa estar conosco, nos desenvolvendo, nos amparando. E como Ele mesmo disse, que onde estivesse um ou mais reunido em seu nome, Ele ali estaria. Rezemos então a oração que Ele nos presenteou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, nessa noite, de novembro, onde está todo mundo festejando a comemoração do Brasil, com o coração em festa, nós também estaremos com o coração em festa, mas nesse momento, para a gente falar de uma amiga, Alta de Souza, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar de Alta. Provavelmente, talvez, nas campanhas da fraternidade, Alta de Souza é um nome que toca o coração de vocês e que traz alguma lembrança, né? E aí, comecemos então. Lembrando que para a gente fazer esse estudo, a gente tirou por base o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, porque acreditamos que Alta de Souza foi um exemplo desse ensinamento. Foi um espírito brando, pacífico, corajoso e que muito amou, apesar de tudo que sofreu. E aí eu começo lembrando um poema que Alta de Souza trouxe nessa obra, né? A obra Alta de Souza foi o primeiro poema que Chico Xavier psicografou por ocasião da campanha Alta de Souza, que chama assim, Vem e Ajuda. E o texto começa, repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados, náufragos sem portos, tristes, rogando a paz da nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito, quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa, inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado estará contigo. Né? Esse é um poema que fala de caridade. Né? E esse poema fala da colaboração que nós temos que ter uns com os outros. E aí, a gente fica se perguntando, né? Mas quem foi Alta de Souza? Será que em vida ela foi um espírito que colaborou com as pessoas? Será que em vida Alta foi alguém que conseguiu auxiliar, socorrer, né? Levar amparo aos corações de quem necessitava? E a história vai nos dizer que sim. Aí eu trago aqui um pouquinho, né, para a gente falar sobre a caridade, igual o Evangelho nos ensina, né? O que é a caridade? Que às vezes a gente pensa que a caridade é esmola, mas o Evangelho nos diz que muito mais do que a esmola, e uma coisa bem mais meritória, é o perdão, né? É o atendimento ao perdão daquelas pessoas que estão ao nosso lado, que foram colocadas ali enquanto instrumento dos nossos sofrimentos, para que nós adquiramos uma habilidade que é a paciência, né? E aí o Evangelho também nos apresenta esse outro conceito, que é o conceito da coragem, né? E lá está posto o seguinte, amigos, o Cristo é o vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar.
enquanto que vós tende vosso passado a expiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes e cristãos. Essa palavra encerra tudo. Pois bem, Jesus veio na Terra, né, nosso modelo e guia da humanidade. A alma mais bondosa que já teve aqui, mais perfeita, não tinha nada que resgatar, né? Nem por isso deixou de sofrer. Foi crucificado e tudo mais. E aí a gente se pergunta, por quê? E o Espiritismo responde, ele nos diz, vivemos um planeta de provas e expiações. É por isso que as dores existem. E aí a pergunta é, como é que a gente enfrenta essas dores? Como é que a gente faz para superar esses momentos de dificuldade? E o Espiritismo também responde, coragem. Temos que pedir bom ânimo à espiritualidade, né? Nos momentos em que ficamos desamparados. E aí ele também nos explica, por que a gente tem esses momentos de dor e desamparo? Por quê? Porque em outras experiências reencarnatórias, tivemos um plantio inadequado, fomos egoístas, maldosos, né? Quantas pessoas a gente imprimiu sofrimento, quanta dor a gente causou no passado, e hoje, nos momentos de dor, somos obrigados, sim, a resgatar, porque não tem aquela passagem, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente plantou uma colheita espinhosa, temos que colher, né? Uma experiência mais dolorosa. Mas não estamos sozinhos, né? E aí o Evangelho nos diz, a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória dos céus. Então nós temos que ter uma esperança de que esses momentos de sofrimento que a gente vive hoje, é para hoje? É só para a gente ter uma experiência dolorosa? Ou não? Temos que aprender algo com essa experiência? E a resposta dos espíritos é, sim, temos que nos fortalecer, temos que desenvolver outras habilidades, e a maior habilidade é o amor ao próximo, a maior habilidade é a atenção, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Temos que desenvolver, inclusive, o amor por nós mesmos, porque nós não temos como dar aquilo que nós não desenvolvemos em nós. Então, temos que desenvolver paciência, bondade, colaboração, compaixão, caridade e tantas outras virtudes, para que um dia nós possamos chegar ao nível de Jesus, que é o nosso modelo e guia. E aí vou falar um pouquinho de Alta, né? Quem foi Alta de Souza? Alta de Souza nasceu em Macaíba, no Rio Grande do Norte, em 12 de setembro de 1876. Né? Educou-se no Colégio São Vicente de Paulo, em Pernambuco. E aí ela desencarnou em 7 de fevereiro de 1901, na cidade de Natal. Ocorre que a história de Alta é uma história permeada de muita dor, de muito sofrimento, mas de muita coragem também. E ela, né, eu deixei aquela lembrancinha ali, ela teve grandes lições de sofrimento humano que ela vivenciou, mas nem por isso ela perdeu a esperança. E como foi isso, né? Alta de Souza era filha de Eloy Cassiano de Souza e Henriqueta Rodrigues de Souza. Ela tinha por irmãos Irineu, Eloy, Henrique e João Câncio. Então, ela era a única menina no meio de 5 irmãos. Ocorre que um pouco antes dela completar 3 anos de idade, a dona Henriqueta desencarna e ela fica apenas sob os cuidados do pai. Aos 5 anos de idade, o pai dela também desencarna. E aí ela fica sozinha e vai para os cuidados dos avós. Pois que bem, aí ela e os irmãos passam a ser cuidados por dona Silvina Maria da Conceição Paula Rodrigues, que é a mãezinha do coração. É a avó que se afeiçoa e passa a cuidar dela e dos outros netinhos, né? Aí, carinhosamente, dona Silvina Maria era chamada de Dindinha por ela. Ocorre que, ainda sob os cuidados dos avós, o seu Francisco de Paula Rodrigues também desencarna, quando Alta tinha 6 anos de idade. Então, ela fica exclusivamente sob os cuidados da avózinha. Né? E aí, a vida prossegue. Eles mudam de Macaíba, né, vão para Pernambuco, e em Pernambuco, eles vão habitar uma chácara que a família tinha. E ali eles vão vivendo. Né?
Aí, Alta Levada, ela começa a ser alfabetizada muito cedo, aos 8 anos de idade. E Alta foi uma menina muito culta. E eis que, com 8 anos de idade, apesar de todo o sofrimento que ela vivenciava, Alta começa a auxiliar os pobres, né? As pessoas que tinham na região, que tinham carência. Então, ela começa a contribuir com eles, né? Então, o seu primeiro público compunha-se de mulheres do povo e velhos escravos que não sabiam ler. E ela tem uma atuação muito interessante com relação aos escravos, que eu vou contar mais adiante, tá? Aí, aos 12 anos de idade, Alta aprendeu francês, então ela lia no original, Victor Hugo, Fénelon e obras como Santa Teresa de Ávila, entre outras. Então, era uma menina muito culta. Ocorre que mais à frente, lá em 1887, Irineu Leão, que é o irmão mais velho da Alta, tem uma experiência muito dolorosa. Eles morando naquele casarão, ocorreu que uma certa noite ele subiu para o segundo andar carregando uma lamparina na mão, que era a forma de iluminar os ambientes. Só que veio uma rajada de vento que fez com que a lamparina caísse sobre ele e ele se queima. Ele desce as escadarias correndo e sai para fora do quintal, né? Vai para o terreno, gritando e queimando. E Alta de Souza presencia essa cena. O menino, infelizmente, permanece 18 horas ali, com dores e tudo mais, mas em decorrência da intensidade da queimadura, ele vem a óbito, ele também desencarna. E aí eu trouxe para a gente Henrique Castriciano. Henrique Castriciano é um dos irmãos de Alta de Souza, que foi senador, inclusive, pelo Rio Grande do Norte, e ele era escritor, né? É uma habilidade da família, ele também era escritor, e ele escreve, dizendo sobre esse momento, que foi o que eu trouxe para compartilhar com vocês, né? Que ele fala assim: ela já era órfã de pai e de mãe, tendo assistido ao espetáculo inesquecível do aniquilamento do irmão, devorado pelas chamas numa noite de assombro. Então, muitas dores essa criatura viveu, né? Mas nem por isso Alta de Souza desanimou. Só que o que aconteceu, né? Quando Alta vai para o Rio Grande do Norte, está estudando e tudo mais, né? Se desenvolvendo, eis que novos e doloridos passos do seu calvário se apresentam. E ela manifesta tuberculose, né? E é uma doença que todo mundo sabe que é muito dolorosa e é devastadora, e a pessoa vai morrendo aos poucos. E naquela ocasião não tinha medicamentos, né? Muito difícil o tratamento. E aí, desesperados, né, pelos médicos de Recife, a vovó Dindinha, ela retorna com Alta de Souza para Macaíba, no Rio Grande do Norte. E a enfermidade vai ampliando, vai, né, avançando na marcha. E torna-se necessário peregrinar por várias cidades, né, na busca de um ambiente mais adequado para que Alta conseguisse viver. No entanto, a doença avança mais e mais. E aí, Alta de Souza, né, nesse trabalho de luta contra a própria doença, ela se engaja no movimento religioso da cidade de Macaíba naquela ocasião, e tinham os núcleos lá em Macaíba, né, dos negros escravizados, né? E Alta de Souza se envolve com o movimento religioso e é a primeira presidente do grupo de assistência que eles montam em Macaíba. E aí não bastasse ela ter uma postura muito militante, né, muito guerreira, em prol do grupo de irmãos que haviam ali, ela entendia que era importante que levasse a palavra de Cristo para esse núcleo mais afastado, né, que havia dos escravos que haviam sido libertos. Então, Alta de Souza exige que a igreja permita que duas mulheres, né, ex-escravas libertas, venham a compor o núcleo das comissárias ali religiosas, para que depois elas se preparem e levem assistência ao núcleo de irmãos escravos, ex-escravos que tinham no local. Então, assim, muito militante, muito guerreira, né? Muito disposta em prol do outro, apesar das doenças que ela sofria, né? Aí eu trouxe essa lembrança que, com 18 anos, ela monta um grupo, né? Que é o Clube dos Biscoitos, que ela promovia reuniões, e ela fazia declamações, tanto em português quanto em francês, compartilhando do conteúdo que ela havia aprendido, né?
E aí, em 1901, Alta de Souza se envolve, né? Ela era muito guerreira, apesar de todo o sofrimento, de toda a doença, era uma mulher que não parava. Ela começou a escrever para os jornais da época, né? Para a mídia local. E aí, em 1901, ela publica esse livro, que é Horto, que é o primeiro livro, né, dela que ficou registrado na história. E aí, Olavo Bilac faz um elogio, né, faz uma crítica dizendo da qualidade do trabalho dela. Né, um trabalho cheio de amorosidade, de religiosidade. Eu vou ler para vocês, porque aí não vai caber. Nesse livro Horto, ela faz um poeminha para a vozinha dela, Dona Dindinha, que fica assim, ó. Minha alma vai cantar, alma sagrada, raio de sol dos meus primeiros dias, gota de luz das regiões sombrias da minha vida triste e amargurada. Minha alma vai cantar, velhinha amada. Opa. Consegue diminuir para mim? É uma pena que eu não trouxe a fonte do Horto. Consegue diminuir para mim, por favor? Travou? Depois eu leio mais à frente, então, não tem problema. E aí, Alta de Souza tem um outro trechinho, um outro poema, que ela coloca assim, ó. Aceita as provas da vida, em todo o tempo a mudança. Felicidade começa no caminho da esperança. Esse poema a gente encontra na obra Roseiral de Luz, psicografado pelo Chico também. Né? E aí, ainda falando de poemas, Alta de Souza faz um poema em vida, que chama Fio Partido, nessa obra, O Horto, que vai retratar exatamente o sofrimento que ela está vivenciando. E é interessante que a gente preste atenção nesse texto, por quê? Porque a espiritualidade, né, o Espiritismo vem nos ensinar que o Espírito carrega as qualidades dele depois do desencarne. E uma das obras de Alta de Souza, um dos poemas dela, que ela compartilha conosco mais à frente, vai falar exatamente da continuidade desse poema, que é o poema A Paz, que ela faz depois, tá? E o poema é assim, ó. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar um mundo sem pena, será morrer? Fugir neste anseio infinito, à treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer? Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus braços? Aqui, na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus braços? Jesus, este voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços? Né? Então ela está falando a respeito de quebrar os laços, de romper os laços do plano material, para quê? Para viver uma vida em espírito, né? No entanto, naquela ocasião, o espiritismo não era comumente conhecido. Então, o que acontece? Os princípios espíritas já estavam ali em germe no coração de Alta de Souza, né? E ela entende, em alguma medida, que o desencarne, essa passagem, seria uma transição, né? Quebrar um laço com o plano material para transcender. E aí, na madrugada de 7 de fevereiro de 1901, aos 24 anos de idade, Alta de Souza, de fato, quebra os laços com o corpo material que deixa aqui, enfermo e adoecido. E Henrique Castriciano, né, que é aquele irmão dela, escreve que no momento de despedida, ali refletindo, né, sobre toda aquela jornada que ela teve aqui na Terra, com muita serenidade, ela se despede de forma carinhosa, né? E eu não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, Divaldo Pereira Franco é pai de muitos filhos adotados, né? E quando Divaldo chegou no cartório para fazer o registro da criança, o
escrevente perguntou, quem é o pai? Aí ele falou, se apresentou, né? E aí o escrevente perguntou, mas e quem é a mãe? Aí ele falou, mãe não tem. Aí o escrevente falou, não, criança sem pai eu já vi, mas criança sem mãe não dá, né? Aí nesse momento um espírito se apresenta, é o espírito de Alta de Souza. E aí ela fala para ele, ela fala, olha, eu serei a mãe de muitos dos seus filhos. Então, nos registros das crianças consta o nome de Alta de Souza, na condição de mãe desses espíritos órfãos que estão aqui na Terra, né? Então, ela permanece, mesmo no plano espiritual, cuidando das pessoas, daquelas pessoas mais vulneráveis que ela identificava. E aí, no livro Parnaso de Além Túmulo, né? Chico Xavier, quando questionado dos espíritos que apareceram para ele, com quem ele teve contato, e perguntaram, Chico, você lembra de alguém, né, que marcou a sua presença quando veio até vós? Né? O repórter pergunta e ele fala, sim, me lembro de uma jovem que quando se aproximou de mim tinha um coração tão terno, tão suave, que eu me toquei pela emoção da presença dela e muito chorei, né? Então o Chico ficou marcado. O Chico, que era uma alma super sensível, se sentiu tocado pela alma, né, de Alta de Souza. E aí o poema que ele trouxe na ocasião chama Nossa Senhora da Amargura, que eu compartilho com vocês, tá? E fala assim, ó: Mãe das dores, Senhora da amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto, amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se às fugidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Então, Alta de Souza faz um poema em homenagem a Maria. É um dos primeiros poemas que ela psicografa, junto de Chico Xavier, né, em homenagem à Mãe Santíssima. Que eu acho muito bacana esse livro, Parnaso de Além Túmulo, tem vários poemas, né, a respeito de Maria, que vale a pena a gente parar para olhar, para consultar, né, e para reconhecer a grandiosidade de vários espíritos que passaram aqui e que reconhecem em Maria uma luz, né, nos momentos de dor e sofrimento. Naquele livro, Memórias de um Suicida, Maria é reconhecida, né, Ivone Pereira nos lembra, que Maria foi eleita por Jesus espírito que ia cuidar dos espíritos suicidas, das almas suicidas. Então, que estão desesperadas, né, desamparadas. Então, nos momentos de sofrimento, quando a gente não sabe o que fazer, lembrar de Maria, né, e pedir de forma singela, Mãe socorre, Mãe ampara, né, porque é uma Mãe Espírito que estará conosco nos auxiliando. E aí, né, falar um pouquinho da campanha de Fraternidade Alta de Souza, né, que foi um projeto iniciado em São Paulo em 1953, pelo Departamento de Assistência da FEB, e aí eles levavam, né, as mensagens psicografadas, e além das mensagens levavam, né, os saquinhos de alimento que deixavam nas casas para as famílias colocarem os alimentos, e esses alimentos servirem para auxiliar outras famílias que estavam necessitadas, né? E aí Chico Xavier recebe uma mensagem e pela espiritualidade maior que fala para ele, para que essa campanha leve o nome de Alta de Souza, né, que é esse espírito que mesmo no plano espiritual continua trabalhando, continua, né, dedicado ao próximo. Porque tem muita gente que pensa, né, vai morrer, vai desencarnar, vai dormir eternamente. O Espiritismo vai dizer para a gente que não vai ficar dormindo eternamente, né? Vamos continuar crescendo, desenvolvendo, aprendendo, trabalhando e, por vezes, colaborando com quem está aqui, né? Auxiliando,
porque é um intercâmbio interno, eterno, né? Entre os encarnados e os desencarnados. E os desencarnados nos amparam nos momentos de dor e de sofrimento. E por muitas vezes a coragem, a intuição, né? Uma boa palavra que chega até a gente, um livro que a gente tem acesso, é graças ao quê? Ao apoio e amparo da espiritualidade. Não estamos sozinhos, né? A maioria das religiões falam do amigo guardião, do anjo da guarda, né? Para nos dizer que temos sempre alguém ali, do nosso lado, caminhando conosco nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de tristeza. E aí, Alta de Souza, né? Lembra do poema que ela fala dos laços, né, que foram rompidos? Muito bem, ela vai trazer esse poeminha também, que é a continuidade, é a sequência do sentimento que ela tinha, né? Que é o poeminha que vai falar sobre a paz que ela conseguiu adquirir depois do desencarne, depois que ela teve contato com todos os irmãos, né? Que ela deixou aqui, ou melhor, que a antecederam, né? Deixa eu só pegar aqui para eu poder ler para vocês. A hora que a gente procura, a gente não acha, né? Isso porque eu marquei, hein? Tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz consoladora. Sentindo-me feliz ditosa agora, nessas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedestes ao meu viver tristonho e doloroso, e desse lindo oásis encantado, canto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. Alta de Souza consegue olhar para trás, ver toda a jornada que ela teve na Terra, dos familiares que desencarnaram, do irmão que morreu, da pobreza que existia, do sofrimento. Alta viveu em meio a um período de transição da escravidão, então era um momento de muitas mazelas, de muito sofrimento, de muita escassez, né? E apesar de tudo isso, Alta de Souza traz para a gente uma palavra de paz, né? Ela consegue olhar para tudo isso e agradecer e dizer: Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedeste ao meu viver tristonho e doloroso. Então, é um hino de esperança para a gente, para nos dizer que sim, né? As dores que a gente vivencia aqui, os momentos difíceis, são dolorosos, claro que são. O Espiritismo não vai falar para a gente, não, a gente tem que vibrar na hora da dor, tem que soltar rojão, não é isso. Né? O Espiritismo fala, olha, não é à toa que você está tendo essa experiência. Olha para tudo isso e tenta tirar o melhor. Tenta se perguntar para que essa experiência está sendo colocada na sua vida. O que você vai ter que aprender com esse ensinamento que Jesus e a vida está te dando, né? Então, assim, é essa experiência que a vida nos apresenta e que os espíritos que nos antecederam nessa jornada vêm falar para a gente, não percam a esperança. O consolo vem. A paz, né, não é a paz na terra. Né? Jesus já dizia, ele não nasceu para os homens, né? A alegria dele não é deste mundo. Então, ele já nos ensinava que a grande paz, a grande alegria, o grande consolo, a gente vai ter no plano espiritual, e não aqui enquanto encarnado. E as dificuldades que a gente encontra nessa caminhada é para nos fortalecer enquanto espíritos, né? Em caminho e jornada. Aí, como eu ainda tenho mais um minutinho, como é que você quer fazer? A gente encerra, pode fazer a prece. E aí, eu trouxe também, para a gente fazer a prece de encerramento, né? A prece de Maria, que Alta de Souza também traz, né, no livro do Parnaso,
que ela não se esquece de Maria Santíssima. E aí, para que a gente também, né, leve para casa esse rosto belo. Não sei se vocês conhecem, esse é um retrato que foi pintado, é uma psicografia, é uma pintura mediúnica. Não é mediúnica, porque na verdade o pintor, a pessoa foi relatando para ele como era o rosto de Nossa Senhora, né, como ela era vista no plano espiritual, nas regiões de socorro aos espíritos desencarnados, aos espíritos suicidas. E aí é essa imagem que o pintor pinta, né? Com esses olhos doces, essa aparência serena. Então, às vezes, a gente não consegue orar, às vezes a gente não consegue pedir, mas a gente consegue olhar, né? Para a gente poder mudar a vibração que a gente está tendo, às vezes olhar para esse rosto doce, para esse rosto sereno, falar, Maria, mãezinha, me ajuda, né? Ser comigo nesse momento de dificuldade, né? E para que ela possa, de fato, estar conosco. E aí eu vou pedir para vocês, né, serenarem os corações, fecharem os olhos, para que a gente possa encerrar o trabalho dessa noite, pedindo muita orientação, muito amparo no nosso caminho de volta para casa, para a gente concluir essa semana na paz do Cristo, né? E rezemos então. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhado nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores, da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres, das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe dos anjos celestes, mais amor desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformar toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Que assim seja, que tenhamos uma boa semana. Muito obrigada.